Deus abençoe rica e abundantemente. Bom, eu pedi para o Bispo Pedro para vir hoje aqui falar com vocês, porque eu estou me mudando para São Paulo nos próximos dias. Aí eu não podia deixar de vir aqui ter uma palavra de despedida, né? Que é no mês de maio de 2011, isso, quase 5 anos, vai completar o mês que vem, né? Eu fui recebido aqui nessa igreja pelo Bispo Pedro, a Ilma, cada um de vocês aqui, acho que a maioria já estava aqui, acho que todos estavam aqui nessa época, e fui acolhido, fui apoiado, enfim, de certa forma que passou a ser um ponto de referência para mim também. Fiz muitas amizades, tive a oportunidade de pregar algumas vezes aqui. Quero inclusive esclarecer que nos últimos meses eu não tenho estado aqui, e até o Bispo Pedro comentou comigo que alguém perguntou se nós tínhamos brigado, alguma coisa assim. Quero dizer para vocês, se essa pessoa estiver aqui, fique sabendo, nós não brigamos. Eu parei de vir aqui por uma decisão, uma questão pessoal minha, e eu precisava me recolher, eu tinha que entender algumas coisas, e também considerei que a minha estada aqui poderia interferir, de alguma maneira, até nas decisões que o próprio Bispo Pedro tem que tomar com relação à situação toda que vocês estão vivendo aqui, né, nos últimos tempos. Enfim, eu achei que era melhor, em termos de frequência aqui, que eu ficasse um pouquinho afastado. Mas não deixamos de nos comunicar, de nos visitar, de nos encontrar. Não há nenhum problema entre Pedro Bittencourt e José Moreno. Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. E agora, na iminência de eu me mudar, então eu liguei para o Bispo Pedro e falei: estou querendo ir lá, né, dar uma palavra com os irmãos e me despedir, e agradecer, né, toda essa acolhida, esse tempo todo que a gente conviveu, e também pedir que vocês continuem orando por mim, para que Deus abra as portas lá em São Paulo. Eu vou estar numa cidade chamada Indaiatuba, que fica a 25 quilômetros de Campinas, onde tem o aeroporto internacional. Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos. Em Êxodo capítulo 15, Êxodo 15, de 22 a 27. Depois, Moisés fez os israelitas partirem do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não encontraram água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e ele a jogou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali deu-lhes um estatuto e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se você ouvir atentamente a voz do Senhor seu Deus, e fizer o que o agrada, e inclinar os seus ouvidos aos mandamentos dele, e guardar todos os seus estatutos, não porei sobre você nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que cura você. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto das águas. Palavra do Senhor. Vamos sentar. Bom, o contexto dessa leitura é que os israelitas haviam saído do Egito, talvez pela 3 dias, 4 dias, 7 dias antes, poucos dias antes. E eles estavam caminhando em direção a Canaã. Deus havia prometido que ia levá-los a uma terra que ia tirá-los da escravidão do Egito, e ia levá-los a uma terra na qual eles seriam senhores.
uma terra em que eles teriam a supremacia, que Deus ia expulsar os habitantes que estavam lá, que tinham arado aquela terra, que tinham preparado todas as coisas, e eles então herdariam uma terra, era chamada Terra da Promessa. E eles estavam exatamente nesse período de transição, mas bem no início. Eles haviam saído do Egito havia poucos dias. E eles eram um povo acostumado à escravidão. Eles tinham ficado no Egito 430 anos como escravos. Então eles eram um povo que só sabiam quebrar pedra, fazer tijolo e passar necessidade, apanhar e ser levado daqui para lá, não ter direito nenhum. Eles eram, enfim, acostumados à escravidão. Mais ou menos parecido conosco. Nós também fomos tirados da escravidão. Nós vivíamos debaixo do jugo do faraó, que é Satanás. Vivíamos lá no Egito, que é o mundo. E nós estávamos acostumados, como diz lá em Efésios, a fazer a vontade de Satanás. Efésios capítulo 2. Nós vivíamos de acordo com os pensamentos do mundo, com os valores do mundo. E quando a gente se liberta de uma situação de escravidão, leva um pouco de tempo para a gente se acostumar a uma nova vida, se acostumar a uma vida de liberdade, se acostumar a entrar na presença de Deus. E esse povo estava exatamente nessa situação, assim como nós. Estávamos acomodados e acostumados ao pecado e vivíamos de acordo com as regras do faraó, do Satanás, daquele que nos governava. Esse povo também estava ainda acomodado ao mundo, ao Egito, no caso, como nós estávamos acomodados ao mundo. E eles não sabiam bem o que fazer ainda diante das situações que eram realmente novas. Fazia apenas 3 dias que eles tinham saído de lá, que eles tinham atravessado o Mar Vermelho. Eles ainda estavam naquela novidade, naquela expectação. Como é que Deus vai agir, o que vai acontecer? Como muitos de nós estamos ainda na nossa carnalidade, porque não é uma questão de tempo decorrido. Alguém pode estar há 40 anos na igreja e ser uma criança espiritualmente. Como alguém pode ter se convertido 90 dias atrás e já ser uma fortaleza, em função da comunhão, da revelação que recebeu, etc. Então, não é uma questão de tempo decorrido, é uma questão de como você está na presença de Deus. E muitos de nós ainda estamos lutando com a nossa incredulidade, com a nossa carnalidade, com os nossos costumes antigos. Um dia desse eu tive uma discussão lá no seminário, eu estava em Ibiúna dando aula, e aí eu estava falando sobre a Santa Ceia, que na nossa igreja nós servimos a Santa Ceia com vinho mesmo. Aqui vocês servem com suco de uva, mas lá nós servimos com vinho. E aí um aluno lá, assim, bem crentão, né? Eu gosto quando o cara é crentão. E quando ele cita a Bíblia para mim, então, eu fico feliz demais. E aí ele citou alguns textos bíblicos, e aí ele disse uma coisa. Pois é, mas o problema de servir a Santa Ceia com vinho, eu não estou dizendo que é errado servir com suco de uva, entendam isso. O que eu quis dizer é que, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11, eles iam lá para tomar a ceia e ficavam bêbados, porque de fato era vinho que eles tomavam, não era suco de uva, embora vinho também seja suco de uva, mas é um suco de uva fermentado. Eu não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que ali, naquele contexto de 1 Coríntios, era vinho, na minha igreja também é vinho. E o crentão ficou escandalizado com isso. E ele disse assim, mas e se uma pessoa é ex-alcoólatra?
Se ela for lá na igreja e tomar um cálicezinho de vinho, isso vai fazer com que ela volte ao alcoolismo. Aí eu disse o seguinte, tem duas coisas que você não está considerando aí. A primeira é que se essa pessoa tomar um cálice de vinho e voltar ao alcoolismo, significa que ela não estava liberta. Porque eu fumava, e quando Deus me libertou do cigarro, eu posso estar em qualquer contexto das pessoas fumando, eu não volto a fumar. Nós tínhamos um pastor aqui em Niterói, o pastor Reginaldo, o bispo Pedro conheceu. O pastor Reginaldo encontrou um amigo, nessa época ele era pastor em Brasília, ele encontrou um amigo no aeroporto de muitos anos, no tempo da faculdade e tal, e aí conversando ele disse que agora era crente, que era pastor, e esse amigo começou a zombar dele, porque agora ele era crente, aquela coisa toda, e falou que ele era um homem cheio de travas, que tudo para ele era proibido, que ele não podia nada e tal. E aí o amigo dele falou assim, pois é, você disse que pode tudo, como pode tudo? Eu quero ver você fumar, eu posso fumar. O pastor Reginaldo pegou o cigarro no aeroporto de Brasília, ele me contou isso pessoalmente. Ele pegou o cigarro, acendeu, fumou o cigarro, não sei se ele tragou, mas ele fumou o cigarro inteirinho, conversando com o rapaz olhando para ele. Aí ele apagou o cigarro, jogou lá no cinzeiro e falou, olha, eu fumei e nunca mais eu vou fumar porque eu sou liberto do cigarro. Agora eu faço o desafio, você deixe de fumar. Quem é o escravo aqui? Então nós vivemos nessa caminhada. E aí eu disse, então a outra coisa que você não está considerando é que a celebração da ceia não é servir pão e vinho. A celebração da ceia é um ato de fé. Quando você serve o pão, você não está servindo o pão, você está servindo o corpo de Cristo. E quando você serve o vinho, ou o suco de uva, como é o caso aqui, você não está servindo um suco de uva ou vinho, você está servindo o sangue de Cristo. E aí eu disse, então, se alguém vier na minha igreja para tomar vinho, eu não vou oferecer a ceia para ele, porque essa pessoa não entendeu o que eu estou fazendo. E se eu tiver que tomar vinho na igreja, eu não tomo vinho, eu tomo na minha casa, porque eu tomo logo uma talagada, não é só aquele golinho. Aí o cara se escandalizou de vez comigo. Ele quase desviou, espero que aqui vocês não aconteça o mesmo. Mas o que eu quis dizer é que ninguém toma vinho na igreja. Nós tomamos o sangue de Cristo, ou nós não somos um povo de fé. Mas na nossa caminhada nós temos muita dificuldade, porque nós estamos acostumados à escravidão. Nós estamos acostumados aos padrões do mundo. Nós nos deparamos constantemente com situações com as quais nós não sabemos lidar espiritualmente. E aí, esses judeus aqui, esses israelitas, haviam caminhado 3 dias no deserto e eles não tinham encontrado água. E eles não tinham mais água para beber. Eles estavam com sede. Isso fala, inclusive, da aridez, da escassez da nossa vida em muitas ocasiões. Temos situações, problemas, dificuldades com as quais nós não conseguimos lidar. E a nossa vida fica árida. Nossa vida fica difícil. Nós ficamos sedentos de encontrar uma solução para o nosso problema e à medida que a gente vai caminhando, a sede vai aumentando e a gente não consegue descobrir. Isso é muito comum acontecer na nossa vida e estava acontecendo com aqueles israelitas ali. Aí, na caminhada, eles chegaram a um lugar que tinha água, um lugar que foi chamado de Mara. Mara significa amargo. E quando eles viram as águas de Mara, quando alguém está com sede e vê água, o que acontece?
ele fica numa alegria só. Imagina você caminhando num deserto, imagina você na sua vida, na sua dificuldade, no seu aperto financeiro, na sua doença, no seu problema conjugal, no seu problema no trabalho, os seus desafios todos, e de repente aparece uma luz no fim do túnel, como se costuma dizer. Seu coração logo se alegra e você se anima, e eles foram correndo para aquela água, porque Mara representou ali para eles a possibilidade deles saciarem a sua sede. E eles foram todos, milhares de pessoas se jogaram na água e beberam uma água amarga. Não era água potável. Quantas vezes, né, nós buscamos, achamos que encontramos um socorro, uma solução, e aí a gente vai e a água é amarga. A gente se decepciona. Aquele amigo falha, o marido falha, a esposa falha, o filho falha, o patrão falha, o político falha, a conta bancária falha, e você pensa que... Então, Mara, nesse aspecto, representa a esperança vã que é depositada nos recursos humanos, nos recursos naturais. Porque em muitas situações nós queremos resolver do nosso jeito. Nós confiamos no amigo, nós confiamos num bom advogado, nós confiamos num político, nós confiamos num parente. Nós confiamos na nossa capacidade, no nosso título acadêmico, na nossa condição social, na nossa capacidade de influenciar. E aí a gente acaba se decepcionando. Então, quando você chega num lugar que parece que tem água, que parece que vai resolver o seu problema, e você não consegue, você fica então decepcionado e o seu sofrimento piora, aumenta, porque você pensou que ia resolver, o coração se alegrou e aí não resolveu. E isso leva a uma situação que você pode ver aqui, ó, quando eles chegaram na água lá e viram que a água era amarga, veja aí no versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés. A decepção nos leva a murmurar. E é interessante que a murmuração aqui estava baseada em fatos. Eles estavam reclamando de algo real. Eles estavam com sede, queriam água e acharam água, e aí a água era amarga, não tinha como saciar a sede. Então era uma reclamação, digamos, justa. Ninguém pode dizer que, mas eles estão reclamando à toa. Não, eles estavam com sede e pensaram que tinham encontrado água, mas não, a água não era boa. Só que essa murmuração justa revelou ali naquele momento a falta de fé na providência divina. Porque quando nós confiamos na providência divina, ao nos deparar com uma adversidade, nós não murmuramos, porque nós entendemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, se Deus permitiu que eu chegasse até estas águas amargas, é porque Ele tem um propósito maior para que eu viva aquela situação e possa glorificar o nome dEle. Então, em nenhum... eu disse que era uma murmuração, entre aspas, justa, mas não era justa. Nunca é justo você murmurar quando uma adversidade vem até você. Aí quando Moisés viu aquilo, ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude de Moisés?
a atitude de um servo de Deus. Ele foi conversar com Deus. A Bíblia diz que ele clamou a Deus. É isso que nós temos que fazer. Quer dizer, diante de uma situação de adversidade, o nosso socorro. Eu escutei ontem o Ricardo dar um testemunho a respeito do Ricardinho. Que o médico falou que ele tinha lá uma bactéria que ninguém sabia o que era e que não tinha solução, e ainda recomendou para o Ricardinho não cair, não se machucar, porque se ele quebrasse um osso ou abrisse uma ferida qualquer, ele tinha 95% de morrer. Olha só, um médico falar uma coisa dessa para um pai. E foi para cá, foi para lá, junta a médica aqui, junta a médica ali, ninguém sabia como resolver. E aí, segundo o Ricardo falou, a Helenice, claro, como mãe, ficou apavorada, desesperada, e o Ricardo, à moda Moisés, falou para ela, Helenice, é o seguinte, se não tem jeito, não existe nada que nós possamos fazer senão clamar ao Senhor. E com essa palavra ele diz que a Helenice se tranquilizou, e eles oraram ao Senhor, e o que aconteceu, Ricardo? Ele foi curado. Você pode dar um glória a Deus aí? Vocês estão parecendo anglicanos, gente? Entendeu? É isso aí. Então Moisés fez o que o Ricardo fez, ou o Ricardo fez o que o Moisés fez, ou um fez o que o outro fez. O que interessa é que eles, Moisés e Ricardo, clamaram ao Senhor. E nessas situações, quando a gente vê uma adversidade qualquer, a gente procura, inicialmente, outros recursos. Eu procuro um bom médico, um bom advogado, um político, um amigo influente, um especialista em determinada situação, e aí eu vou e procuro. E quando não tem solução, eu falo, Senhor, não tem nada mais que eu possa fazer, me ajuda. Quando devia ser o contrário. Eu devia primeiro clamar ao Senhor. Porque nesse caso do Ricardinho, aprove ao Senhor curar o Ricardinho. Mas em outras situações pode acontecer de Deus encaminhar para um bom médico. Encaminhar para um recurso qualquer que Ele queira. Desde que primeiro você confie no Senhor. Porque Deus usa os médicos também. Deus usa os advogados. Deus usa os políticos. Ciro foi usado como servo de Deus e ele não era judeu. Então Deus usa o que Ele quiser, quem Ele quiser. Mas a nós, como servos de Deus, cabe primeiramente buscar o Senhor. E aí, se for da vontade de Deus, que nós busquemos um médico, um advogado, aliás, uma advogada de alto nível que nós temos aqui, já cuidou de mim, já tivemos uma vitória poderosa, porque é advogada quente mesmo. E quando nós buscamos a Deus, irmão, sabe o que acontece? Quem sabe? Esse é o segredo. Tem um salmo que diz assim, ó tu que ouves as orações. E Deus então nos atende. E Ele providencia uma solução para o nosso problema. E nesse caso aqui é interessante, quando Moisés clamou a Deus, Deus mostrou para ele uma árvore. Aí ele pegou aquela árvore e jogou na água. E quando a árvore bateu na água, a água ficou doce e eles puderam beber aquela água. Ou seja, assim, o milagre que Deus opera nunca é convencional. O milagre nunca está de acordo com a nossa lógica, com a nossa racionalidade. Milagre, é uma coisa espantosa, diferente. Porque em muitas ocasiões nós dizemos assim, Deus, faz com que o fulano de tal faça isto e mais aquilo para que aconteça tal coisa assim, assim. E nós dizemos para Deus como é que nós queremos que Ele faça as coisas para nós. Moisés clamou, falou, Senhor, e agora, o que eu faço com essas águas amargas? Ele falou, está vendo aquela árvore ali? Ó? Joga aquela árvore na água. Uma coisa, alguém já ouviu dizer que você joga um pedaço de pau numa água e a água muda a sua substância, a sua natureza?
Outra coisa, Deus não podia dar uma ordem, água, fique doce. Por que ele mandou jogar uma árvore, um pedaço de pau na água? Porque em todo milagre, Deus quer que haja o concurso humano, que nós participemos como cooperadores dele no milagre. Nós não somos meros fantoches que Deus vai manipulando, senão Ele quer que nós participemos da bênção. Essa é uma razão. A outra razão aqui é uma razão simbólica. Uma árvore é feita do quê? O que compõe a árvore? Madeira. E a madeira lembra o quê? A cruz de Cristo. Aqui, essa transformação da água amarga em doce já era um sinal que Deus estava mostrando da cruz de Cristo, que ia adoçar a nossa água, a nossa vida. Quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Quem beber da água que eu der, nunca terá sede. Entendeu? Amém. Já havia todas as histórias que você lê no Velho Testamento, você vai encontrar referências a Cristo. De alguma maneira tem um sinalzinho lá de que Cristo já estava naquele tempo atuando. Então ele mandou jogar um pedaço de pau, uma madeira. Um pedaço que lembra a cruz. Ou seja, nós temos na aridez da nossa vida, no amargor da nossa vida, nós temos o madeiro. Aquele que se fez maldição por nós, naquele pedaço de pau ali no Calvário, ele está conosco hoje, acompanhando cada uma das nossas necessidades. Você não está sozinho. Nós não estamos abandonados aqui na terra, nesse deserto, caminhando ao sabor do azar. Nós estamos aqui sendo guiados pelo Espírito Santo, sendo levados para um bom caminho que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo. Ele já tinha tudo preparado e Ele está nos conduzindo até lá. Agora, eu quero mostrar para vocês que quando Deus age, também há implicações. Aqui no versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e ele a jogou nas águas, e as águas se tornaram doces. Olha essa frase. Ali deu-lhes um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se você ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus, e fizer o que o agrada, e inclinar os seus ouvidos aos mandamentos dele, e guardar todos os seus estatutos, não porei sobre você nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que cura você. Há implicações. Depois que ele tornou as águas doces, ele lhes deu um estatuto e uma ordenança. Estatuto é um conjunto de normas, de regras, que regem uma determinada sociedade, uma determinada empresa, um determinado país. O estatuto de uma nação é chamado de Constituição Federal. O estatuto do Estado é a Constituição Estadual. O estatuto de um município é a Constituição Municipal. É um estatuto, é um conjunto de normas que regem as relações ali das pessoas naquela sociedade. Então, quando Deus age na minha vida, quando Deus age na sua vida, Ele está simultaneamente nos dando um estatuto e uma ordenança. Ou seja, a ação de Deus na nossa vida implica em uma responsabilidade nossa com Ele. Deus, uma vez o bispo Roberto escreveu um texto numa revistinha que tinha na Nova Vida, que eu esqueci o nome agora, sobre o Deus Papai Noel.
Aquele que você pede, ele vai dando presentes, distribuindo presentes, ho, 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 vai dando presentes, mas não existe uma responsabilidade sua com Deus. Não existe uma reciprocidade de atitude para com Deus. Então Deus colocou em nós uma consciência. O nosso padrão moral, a nossa consciência de certo e errado e tal, isso foi colocado por Deus. Ninguém nem precisa ser crente. Qualquer pessoa, qualquer espírita, qualquer ateu sabe que é errado adulterar, sabe que é errado matar, assassinar alguém, sabe que é errado fazer falcatruas para ganhar um dinheiro a mais, enganar. Todo mundo sabe disso. A pessoa faz porque é pecadora. Mas existe já na mente do ser humano, na natureza do ser humano, um estatuto que é a nossa consciência que foi colocada por Deus. E nesse caso aqui, Deus falou, olha, se vocês obedecerem todas as leis e tal que eu tenho determinado, eu não vou pôr as enfermidades que eu pus no Egito sobre vocês. Ou seja, eu não sei exatamente quanto tempo, mas alguns anos antes de Deus dar a lei a Moisés lá no Monte Sinai, ele já tinha dado as leis aqui. É uma lei antes da lei, é uma antecipação profética da lei. Aquilo que foi dado no Sinai era apenas uma confirmação escrita pelo dedo de Deus daquilo que já havia sido determinado para Moisés e na consciência do povo de Deus. Ninguém pode dizer, mas eu não sabia que era errado. Mas eu não tinha noção. A Bíblia diz num lugar que nem o louco errará o caminho. Você vai lá no hospício, o cara está achando que é Napoleão Bonaparte lá. Mas nem ele, a Bíblia diz que errará o caminho quando Deus age na vida do homem. Então, se você tem o privilégio de Deus agir na sua vida, se você tem o privilégio de ter nascido de novo, se você tem o privilégio de ser um cristão, de ter comunhão com Deus, saiba que você tem responsabilidade com Deus. E diz mais, que ele lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Deus constantemente nos submete a testes antes de nos fazer entrar na terra prometida. E às vezes a terra prometida não é já o céu, o final, mas a bênção. Deus prometeu vitória. Ele disse, eu te abençoarei, eu abençoarei os que te abençoarem, eu farei coisas maravilhosas na sua vida. Se você me buscar, você vai desfrutar o melhor dessa terra. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal. Então, há promessas, nós podemos buscar de Deus. Saúde, prosperidade, vitória na vida conjugal, no trabalho, podemos fazer coisas espetaculares, vencer, ser vitoriosos, poderosos, mas em muitas ocasiões, antes de nós recebermos a bênção, ele nos prova. Ele nos prova. Ele não provou Abraão? Ele deu um filho para Abraão, que era o filho da promessa. Aí quando aquele menino estava lá com acho que 14 anos, bonitão, na adolescência, e Abraão programando tudo para passar a sua herança para ele, aquela coisa toda, fazendo a maior festa, apresentava o Isaac para todo mundo, esse aqui é o meu filho que Deus prometeu, o meu riso. Aí Deus chega para Abraão e fala, Abraão, faz o seguinte, pega o teu filho, o teu único filho, porque Deus nem considerava Ismael como filho. Ismael era o filho da escrava, não era o filho da promessa. A bênção de Deus não está na escravidão, está na promessa. Pega o teu único filho, Abraão, leva lá no Monte Moriá e sacrifica ele lá para mim. Olha a prova, o teste. Deus tinha uma vitória muito grande para Abraão, mas olha o teste que Abraão teve que passar. Então, às vezes Deus vai te provar, vai fazer um teste com você, você é reprovado, porque você não tem fibra para falar. É o seguinte, eu tenho um amigo, um amigo falecido já, pastor José Teixeira, ele dizia a meu respeito o seguinte,
que eu vergo, mas não quebro. Ele dizia isso de uma capacidade que eu tenho de suportar a tribulação. Eu nem sei se eu tenho essa capacidade, porque meu estômago dói muito quando eu estou no meio da tribulação. Eu nem sei se eu sou isso tudo que ele dizia, mas ele dizia para mim, você é igual um ferro mesmo, você verga, mas não quebra. É isso aí. Quem quebra é reprovado. Eu tive ao longo da minha caminhada de 43 anos com o Senhor, tive muitas ocasiões que me diziam, oh, quer saber? Larga esse negócio, não tem nada a ver isso aí, não, vai cuidar da sua vida. Mas eu fiz um pacto com Deus, eu nunca vou abandonar o meu Deus. Aconteça o que acontecer. E se depois de 43 anos eu não abandonei, pode ter certeza que agora eu não abandono mais. O adversário não tem nem ânimo mais para abandonar Deus. Entendeu? Deus vai te provar. Mas depois que ele te prova, olha o que aconteceu. O texto continua dizendo que eles chegaram aonde? Elim. A palavra Elim, em hebraico, significa árvores. E nesse lugar ali, tinha 70 árvores, 70 palmeiras. E tinha 12 fontes. Tudo é simbólico. Quando você vai lendo e meditando e comparando uma coisa com a outra, você começa a descobrir a mensagem espiritual que tem. Antes da vitória final, ou seja, antes deles chegarem em Canaã, isso agora já eram 3 dias, agora seriam 7, 8 dias mais ou menos, que eles chegaram ali em Elim. Então, muito tempo antes deles entrarem na Terra Prometida, eles chegaram, depois daquela situação toda ali em Mara, deles terem aquela decepção, aquela luta, aquela dificuldade de beber água amarga, ficar com aquele gosto ruim na boca, e murmurar, e verem o milagre de Deus, depois de tudo aquilo, aí eles caminharam mais um pouquinho, chegaram em Elim, chegaram num lugar que tinha muitas árvores, 70 palmeiras, e tinha 12 fontes de água, por falta de uma tinha 12 fontes de água, é para beber água até cansar. Se você meditar na numerologia bíblica, o número 12 significa o povo de Deus. Os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, a Nova Jerusalém tem 12 fundamentos, tem 12 portas, em cada uma dessas portas está escrito o nome de um dos 12 apóstolos. Quer dizer, quando você passa pela prova, como tem um hino que fala que o crente passa pela prova louvando ao Senhor, acho que é da Cassiane, se não me engano, quando você passa pela prova louvando ao Senhor, quer dizer, quando você encara, é Deus que está na minha vida, não importa que a água seja amarga, mas o meu Deus é doce, eu vou continuar na presença dEle. Quando você faz isso, ele te leva para Elim, ele te leva num lugar que é o lugar próprio do povo de Deus. Tem 12 fontes de água, tem abundância para você se saciar, para você não se preocupar mais com a sua sede. E 70 palmeiras, 70 é o número 7 multiplicado por 10. Na numerologia bíblica, isso significa plenitude, perfeição, porque 7 é o número de Deus, o número perfeito. Multiplicado por 10 é infinito. É isso que Deus está preparando para mim e para você. Aleluia. Abundância de água e plenitude na presença de Deus. Plenitude e perfeição compõem o destino do povo de Deus. É o que Deus tem preparado para mim e para você. Mas nada disso se consegue a não ser por fé. E a fé tem que conduzir a uma perseverança. Eu não quero nem saber se não deu certo ontem. Hoje eu vou fazer de novo para dar certo. E se não der certo hoje e amanhã Deus tiver me dado mais um dia de vida, eu vou fazer de novo para dar certo então amanhã. E se amanhã também não der certo e Deus me der um outro dia para viver, no outro dia eu vou fazer de novo para dar certo. Até que um dia vai dar certo. Uma hora eu saio de Mara e entro em Elim. Uma hora eu saio desse mundo e entro na Terra Prometida.
Louvado seja Deus. Bispo Pedro, Deus abençoe os irmãos. Olhem por mim e estejam comigo lá em